enfim, do que acabamos de obter com esta máquina ultrassensível, uma máquina que tem um grau de fiabilidade elevadíssimo. Peço então ao José António que entre então e que me traga o resultado então das... Temos então aqui então na minha mão os cartões com a leitura que o polígrafo fez das reações do Vítor durante o questionário que efetuámos aqui. Preparado? Sim, sim, sim. À pergunta: é verdade que quando estava no carro próximo do banco se deu conta que os seus eu julgo que tenho que voltar para uma outra pergunta. Exatamente, peço desculpa. Pergunta então número 1. À pergunta: antes do episódio que o condenou a 9 anos de prisão, já tinha ameaçado alguém com armas de fogo? Não. Eu agora faço aqui a leitura, Vítor. O Vítor respondeu não. E o Vítor mente. Sí, encontramos signos trazados significativos de decepción, de engaño, miente. Portanto, há registro de decepção e de engano. Pergunta número 2. Além do assalto em que participou como turista, colaborou em alguns dos outros assaltos de que foi acusado? O Vítor respondeu não. E o polígrafo afirma que o Vítor diz a verdade. À pergunta: é verdade que quando estava no carro, próximo do banco, se deu conta que os seus acompanhantes se preparavam para fazer um assalto e mesmo assim decidiu esperar por eles? O Vítor respondeu sim. E o Vítor diz a verdade. Pergunta número 4. Cometeu algum delito pelo qual não tenha sido condenado? O Vítor respondeu não. E o polígrafo diz que o Vítor Miente. mente. À pergunta: alguma vez recebeu dinheiro proveniente dos mais de 30 assaltos à mão armada de que foi acusado? O Vítor respondeu não. E o Vítor diz a verdade. Que viene a confirmar el resultado de la pregunta anterior. No participó en esos asaltos. Portanto, o José António confirma que o Vítor não participou. Segundo o relato da máquina, não participou nos assaltos. Solamente en aquella ocasión que... Somente na ação da condução. À pergunta: é verdade que tinha uma arma escondida em frente à casa da sua ex-companheira com a intenção de matar o polícia caso ele aparecesse por ali? Vítor respondeu sim. E o polígrafo afirma que o Vítor diz a verdade. Lo que confirma el hecho de que es un hombre vengativo, llegado el momento, puede ser vengativo y violento. O polígrafo confirma então, segundo a leitura do José António, que é um homem vingativo, o Vítor, e que, em função do momento, pode ser violento. Tradução daquilo que o José António acabou de dizer. À pergunta: quando disparou sobre a mãe da sua ex-companheira, tinha a intenção de a matar? Vítor respondeu não. E o polígrafo afirma que o Vítor diz a verdade. En definitiva, fue algo parecido a un accidente. Esta ação foi, portanto, muito parecido com aquilo que se poderia designar como um acidente. É o que descodifica o José António. À pergunta: é verdade que quando disparou sobre a mãe da sua ex-companheira fugiu sem lhe prestar auxílio? O Vítor respondeu sim. E o polígrafo diz que o Vítor diz a verdade. Porque para él su vida está antes que la de los demás. Porque a sua vida está acima da vida dos outros, dos demais, não é? À pergunta:
É verdade que tem ido ao cemitério visitar a campa da mãe da sua ex-companheira para lhe pedir perdão? O Vítor respondeu sim. E o polígrafo diz? Confirma que o Vítor diz a verdade. Sentimiento de culpa. Sentimento de culpa. Portanto, vou agradecer ao José António. Não sei se o José António quer fazer alguma consideração sobre aquilo que acabamos de ouvir. Pues Víctor tiene doble personalidad. Tem dupla personalidade, o Vítor, na sua opinião. Por una parte, cuando todo funciona como él quiere, es un hombre normal. Pero cuando las cosas se salen de lo que él acepta, se bloquea e pode chegar a ser violento. Muito obrigada. Peço então que o José António saia. Muito obrigada.